Oi gente, eu sou a Thalita e nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que me fizeram recentemente e eu fiquei pensando sobre essa resposta e achei legal gravar um vídeo exclusivo falando apenas sobre isso. Realmente dando a minha opinião e tudo mais. Mas antes de responder, eu preciso contextualizar tudo isso pra vocês. Então, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho com atendimentos online voltado apenas para mulheres. Eu tenho esse canal aqui que eu já produzi conteúdo há uns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, mas parei de produzir para me dedicar aos estudos e à minha carreira e agora eu voltei a gravar novamente. E além desse canal, eu também tenho um outro canal que eu trabalho junto com o meu marido. Então a gente tem um canal casal.com e lá a gente fala sobre alguns assuntos sobre dinheiro, sobre vida minimalista e a gente vai falando um pouco de planos de casal, futuro e coisas assim. Mas naquele canal surgem muitas dúvidas a respeito do nosso relacionamento, coisas que não são necessariamente voltadas para o nicho, o tema principal que a gente aborda nos vídeos. E como eu trabalho exclusivamente com mulheres, tem muitas coisas que eu já estou acostumada a abordar, a estudar e até orientar nos meus atendimentos. Então, eu acho que vai ser um vídeo legal de explicar assim a minha opinião, né? E a gente conseguir ter uma troca legal com muito respeito, uma conversa bem legal aqui nos comentários também. Desde já eu quero deixar muito claro que tudo bem se você tiver uma opinião diferente da minha, se você não concordar exatamente com tudo que eu falar aqui nesse vídeo. Eu não quero impor para ninguém aquilo que eu acredito, que funciona para mim ou que faz sentido na minha vida. Eu só quero expor, né, a minha opinião, a minha visão em cima desse assunto, se o marido deve ou não deve ajudar em casa, deve ajudar a esposa, se ele precisa cuidar das tarefas domésticas também. Então, é uma pergunta que eu recebi lá no casal.com, né, nesse outro canal que tenho com meu marido, e decidi gravar aqui pro meu canal porque não é a primeira vez que eu vejo um comentário assim. E na vida real também, né, fora das redes sociais, as pessoas também perguntam sobre esse assunto, né, querem saber se os dois fazem comida ou se é apenas um, como que fica a divisão de limpeza, organização da casa, como que fica a rotina. Considerando que tanto eu quanto meu marido trabalhamos em casa de forma online. Então eu atendo somente online e também tenho a produção de conteúdo aí nos canais, né? E o meu marido também tem o trabalho dele online, ele faz freelancer para outras pessoas, ele também tem o canal dele, também produz conteúdo específico ali sobre o trabalho dele. Então a gente passa o dia todo em casa. A nossa casa é tanto nosso ambiente de descanso, de convivência, como também o nosso ambiente de trabalho. Então é óbvio que a gente precisa ter esse espaço aqui, né, a nossa casa sempre bem organizada, bem arrumadinha, para a gente conseguir trabalhar com qualidade e viver também com muita tranquilidade, porque senão a gente mistura tudo, né? Precisa ter a divisão de espaço bem definido do trabalho, do que é casa, do que é trabalho, os horários, né? Então a gente se organiza aqui para poder fazer sentido pra gente e conseguir ter uma vida legal. E respondendo essa pergunta aí, se meu marido ajuda em casa, se a gente divide as tarefas. Sim, pessoal, a gente divide as tarefas domésticas, mas eu vou explicar como que funciona exatamente isso, porque não tem receita de bolo, né? Não é uma coisa quadradinha. Mas eu não acredito nessa visão de que o marido ajuda, né? Porque assim, nós dois trabalhamos em casa, nós dois moramos aqui e nós dois somos adultos, né? Então os dois são responsáveis por esse espaço, para manter uma harmonia nesse ambiente. Então, entre a gente, não usamos esse termo de ajuda. Então, eu não ajudo ele a limpar a casa, ele não me ajuda a limpar a casa, nós dois cuidamos da nossa casa com muito carinho. Mas de forma prática, como que funciona isso, né? Como que a gente divide, como que a gente faz para não ficar cansativo nem para um e nem para outro, considerando que os dois estão o tempo inteiro em casa, né? Tem coisas aqui de cuidados com a casa que eu gosto de fazer, né? Então, por exemplo, passar pano, varrer. Quem fica mais responsável por essa função sou eu. Então, eu gosto mais de limpar essa parte, né? Eu, inclusive, tenho muita agonia de chão sujo, de manchinhas no chão, então eu já me incomodo um pouco com isso e sempre dou o primeiro passo para manter essa organização. Em contrapartida, meu marido acaba fazendo outras tarefas, então se ele não fica tão responsável pela essa parte de passar pano, de varrer a casa, quem fica responsável por outras atividades é ele. Então a gente vai dividindo isso de uma forma muito natural. Não é uma coisa que a gente combinou, sentou e organizou quem vai ficar responsável por quem. Por cada. Quem vai ficar responsável pelo quê, na verdade, né? Falei errado. Então, no mesmo momento que eu fico mais
cuidando dessa parte de limpeza do chão da casa, de modo geral, né? Varrer, aspirar, passar pano, ele fica responsável por lavar as roupas. Então ele lava roupa, estende roupa, guarda roupa. Quem fica mais responsável por isso é ele. E aqui a gente tá falando de uma coisa natural que acontece. Quando nós dois começamos a morar junto, decidimos cuidar de todas as atividades. Mas ao longo do tempo, ao longo dos meses, né, e dos anos, a gente foi percebendo que um ficava mais responsável por algumas atividades e o outro ficava mais responsável por outras atividades de uma forma muito natural. Meu marido, se precisar, ele vai passar pano, ele vai aspirar a casa, ele vai passar uma vassoura, ele sabe fazer isso bem feito. Se eu precisar lavar a roupa também, eu vou lavar roupa, eu sei lavar roupa, sei usar a máquina, sei estender, sei dobrar, sei colocar no lugar certo. Mas, naturalmente, essa divisão vai acontecendo pela dinâmica do meu trabalho, o trabalho dele. Eu sou a pessoa que, geralmente, quando a gente fala de lavar roupa, eu costumo esquecer de verdade que precisa lavar roupa. Eu só lembro quando não tem mais roupa para usar, quando eu tenho poucas peças. E o meu marido, ele já é mais organizado nessa parte, ele costuma lembrar, ele costuma sentir a necessidade mais rápido e ele já cuida disso pra gente. Outra coisa que também acontece por aqui, eu prefiro lavar o banheiro, né? Então, sempre que eu vejo ali que tá na hora, eu vou lá, começo a lavar, organizo, deixo tudo cheirosinho, tudo limpinho. E o meu marido, ele não costuma lavar o banheiro, assim, são raríssimas as vezes, dá pra contar nos dedos, quantas vezes ele precisou realmente lavar o banheiro. Geralmente é em situações em que eu não estou muito bem disposta, não tô bem, eu tô passando mal, algo do tipo, então ele assume essas outras funções, como lavar o banheiro, passar pano, limpar o chão, coisas do tipo. Mas pra vocês terem ideia, eu não sei pra onde que vai o lixo de casa. Sinceramente, meu marido que fica responsável por isso. Então, lixo do banheiro, lixo do espacinho dos gatinhos, né, da caixa de areia. Então, ele limpa a caixa de areia, ele separa o lixo da cozinha, o lixo dos banheiros. Então, ele sempre cuida dessa parte. Eu nem lembro, tem que tirar, não tem. Quando eu vejo, o lixo já não tá mais ali, tá tudo limpinho, cheiroso, arrumado. Então, cada um vai fazendo uma coisa de forma muito natural. Aqui, nós dois combinamos que os dois precisam conhecer tudo, os dois precisam saber fazer todas as funções. Eu costumo fazer as refeições de alimentação assim do dia a dia. E meu marido, ele é muito criativo, então ele acaba fazendo as refeições mais especiais, assim. Então, quando tem que fazer um hambúrguer, quando tem que fazer um lanchinho, quando tem que fazer alguma coisa diferente, ele costuma ter mais ideias e ser criativo. Agora, para comidas do dia a dia, arroz, feijão, quem costuma estar cozinhando sou eu. Mas se ele precisar assumir essa responsabilidade de todos os dias também fazer a comida do dia a dia, a comida básica, né? Ele também sabe fazer e sabe fazer bem feito. Então, eu acho que essa é a grande questão de a gente, nós mulheres, né? Às vezes podemos ficar sobrecarregadas se estamos em um relacionamento onde o companheiro não entende que ele precisa assumir um papel de cuidado igual você. Então, tem situações em que eu preciso de mais cuidado do que ele, tem eventos, né, que talvez ele pode ficar doente, e aí eu preciso assumir esse papel de recolher o lixo, de fazer algumas coisas, e vice-versa, né? Então, ele também vai assumir o papel de limpar a casa, de passar pano, de fazer comida, de limpar o banheiro, quando eu não puder exercer essa função. Gente, mais uma vez, lembrando, essa é a forma que funciona aqui na minha casa. Não significa que você precisa ter essas divisões de tarefa da mesma forma que eu, né? Então, assim, cada casal vai ter ali o seu modelo, a forma que funciona para você e para sua família. O que é comum a gente ver, principalmente até num aspecto psicológico, emocional, quando só uma pessoa tem a responsabilidade de uma função na casa, então limpar a casa é a responsabilidade só de um, e o outro não sabe fazer absolutamente nada. Então não sabe cozinhar, não sabe fazer comida, não sabe arrumar a casa, não sabe lavar louça, não sabe nada. Se o outro lado não sabe, não tem o mínimo de conhecimento, aí a gente vai ter uma sobrecarga, porque a vida, ela não é uma linha retinha, perfeita, estável. Então, acontecem imprevistos na rotina, tem momentos que o nosso dia pode ser diferente, às vezes você precisa sair de casa, não consegue dar conta daquelas atividades da rotina que você precisa fazer naquele dia. E, pessoal, eu quero deixar muito claro aqui que essa é a forma que funciona para nós dois, é isso que funciona para minha casa, para minha família, é essa divisão de tarefa que eu e meu marido fazemos, realizamos aqui no nosso dia a dia. Mas isso não significa
significa que você precisa fazer igual, que você também precisa ficar responsável por limpar o banheiro e o seu marido recolher o lixo, que você precisa ficar responsável por fazer a comida e o seu marido lavar a louça. Não significa que tem que ser dessa mesma forma. Eu acredito que cada casal vai ter o seu modelo que faz mais sentido, que funciona, né? A dinâmica de cada casal, de cada família é diferente. Então, a gente às vezes olha vídeos nas redes sociais, na internet, e a gente quer pegar aquela receitinha de bolo pronta, né? De, funciona pra eles, vou fazer igualzinho, que vai funcionar pra mim também. E nem sempre é dessa forma. Tem famílias que talvez vão preferir que a mulher fique mais responsável pelas atividades de casa, mas o homem, ele sabe se virar se for necessário. Ele sabe também desempenhar esses papéis, caso seja necessário ele exercer essa função de organizar a casa, de limpar essas coisas. Porém, no dia a dia, na maior parte do tempo, ele não contribui nessa forma, ele contribui de outros jeitos, para a família, com a casa. Tem pessoas que escolhem assim e tá tudo certo, né? Se você é uma mulher e cuida da sua casa de forma exclusiva, não tem nenhum problema com isso, você se sente bem, você gosta dessa dinâmica, funciona bem para sua família, que maravilha, que continue assim, né? Mas tem outras famílias que dividem essas coisas, então às vezes o marido trabalha em casa, tem mais flexibilidade e a mulher tem um trabalho fora, que é mais rígido, não tem tanto tempo livre, não tem muito espaço para isso. Então, tem pessoas que às vezes combina, né, casais aí que nesse sentido, quando o homem trabalha em casa e tem um trabalho um pouco mais flexível, um pouco mais simples, ele cuida dessas tarefas, né? Ele fica responsável pelas tarefas domésticas em maior parte. Então, assim, você vê que não tem o que funciona pra todo mundo, uma regra que todos têm que seguir, porque se não for desse jeito, tá errado. Não existe isso. O que existe é o que funciona pra você, o que funciona pra sua família. A gente precisa sempre levar em consideração se essa dinâmica tá funcionando pro casal, se tá sendo boa, se tá valendo a pena, se os dois se sentem bem, se no final do dia os dois conseguem ter um momento juntos, se tá funcionando, se não tem nenhum problema, divergência, estresse excessivo, né, na rotina, então é uma dinâmica que é saudável para aquele casal, né? Então, na minha opinião, é muito saudável você avaliar a sua realidade e acordar com o seu parceiro o que fizer sentido para vocês, né? O que for melhor. Agora, a minha sincera opinião, aquilo que eu realmente acredito, é que ambos, de certa forma, independente se vocês combinaram que apenas um vai ficar cuidando integralmente da casa e o outro não vai se preocupar tanto com isso, independente da dinâmica que vocês escolherem para o dia a dia de vocês, é importante os dois terem o mínimo de conhecimento sobre cuidados domésticos. Porque se aquela pessoa que está cuidando de forma integral da casa, ela fica um pouco mal emocionalmente, ela passa por algum problema psicológico, ou ela passa por algum problema físico, né? Alguma doença, algum desconforto, a outra pessoa consegue assumir esse cuidado temporariamente e os dois vão se apoiando, né? Assim, é o que eu penso sobre casamento, né? Onde o casal, eles estão ali numa união, eles são um time. Então, se um não tá conseguindo dar o seu 100% em algum período, o outro vai lá e contribui dessa forma, né? Então, se um tá caindo, o outro puxa para levantar. Então é aquela coisa assim, um tá caindo, um não tá bem, e o outro vai lá e pega no colo e ajuda a levantar. E vice-versa, né? É uma dinâmica ali que os dois precisam fazer de parceria, de amor, de cuidado. Tem famílias que também escolhem contratar alguém para cuidar das atividades domésticas, que também é uma opção. E agora eu quero saber de você. O que você acha? O que você acha que é mais saudável? O que funciona aí para você, para sua família? Como eu falei, não tem receita pronta, não tem um modelinho certo e errado. Tem o que funciona para cada família. Mas, de toda forma, a gente tem que verificar se essa dinâmica que está acontecendo atualmente está sendo saudável para todos os membros dessa família, desse casal. Se todos estão satisfeitos, então é isso que importa. Compartilhei com vocês como é a dinâmica aqui, como que a gente se organiza, como que a gente divide. E eu quero saber de você, como que funciona aí na sua casa? Como que acontece isso? Você fica responsável por quais tarefas? Vocês dividem? Como que acontece essa dinâmica? Me conta aqui, eu quero realmente saber como funciona aí nos outros lares, na casa de outras pessoas também. E a gente deixa aí esse espaço legal nos comentários para conversar, para dialogar um pouco sobre esse assunto. Eu acho um tema legal para a gente pensar, refletir e também ver as outras realidades, né? A gente entender que
cada casal funciona de uma forma. Eu recomendo você entrar aí no meu canal, conhecer um pouquinho esse ambiente, assistir outros vídeos. Vou deixar um vídeo bem legal aqui que o pessoal gostou bastante, passando na tela para você assistir se você quiser. Clica no vídeo que tá passando aí. Grande abraço para você. Tchau, tchau!